Hoje venho-vos falar de ansiedade, que vai um bocadinho de encontro àquilo que eu falei no último episódio e à desvalorização disso mesmo, porque muitas pessoas acham que a ansiedade é simplesmente uma manha das pessoas ou que realmente não existe e que nós fazemos uma tempestade num copo d'água, mas a realidade não é essa. A realidade é que a ansiedade é um problema muito sério e um problema que nós devemos ver com outros olhos e devemos tentar compreender porque é que as outras pessoas sofrem de ansiedade, porque é que a ansiedade é um problema, porque é que nós, que se calhar não temos ansiedade, devemos ajudá-las. Porque a verdade é que, primeiro, há vários tipos de ansiedade e nem todas as pessoas manifestam ansiedade do mesmo jeito. Há pessoas que a ansiedade para elas é ter tremores e chegar mesmo a ficar com partes do corpo imobilizadas, mas há pessoas que a ansiedade não é tão forte, mas é ansiedade na mesma e deve ser valorizada por isso. A ansiedade não é só aquela pessoa que vai para o hospital sempre que tem uma crise. Não. Ok, que essa pessoa sofre claramente de ansiedade e não só, e às vezes pode ser outros problemas também, mas a ansiedade pode começar com insónias, com o facto de tu te deitar na cama todas as noites e o sono não vir. Tu não consegues dormir, estás sempre ansiosa, sempre a pensar em tudo o que tens para fazer no dia a seguir, tudo o que tens que fazer e ainda não conseguiste atingir, e torna-se muito triste haver pessoas na sociedade, haver professores, haver mesmo pessoas da área da medicina e haver colegas teus que não entendem e que acham que sempre que tu estás a ter uma crise de ansiedade é só porque sim. Não é porque sim. Pelo menos eu falo por mim, eu adorava não ter crise de ansiedade, adorava não ter ataques de pânico e começar a chorar e a berrar com toda a gente, começar a não respirar e nem sequer conseguir reagir. Adorava não ser essa pessoa, ser aquela pessoa super descontraída, que está sempre chill e o que vier vem e o que o mundo tiver para dar deu, mas a verdade é que as coisas não acontecem bem assim. E há muitas razões para uma pessoa ter ansiedade. Há pessoas que têm ansiedade por causa da escola, há pessoas que têm ansiedade por causa do trabalho, há pessoas que têm ansiedade porque neste momento não sabem o que é que querem fazer da vida e isso causa-lhes um grande nó no cérebro. Há pessoas que têm ansiedade só ao virar da esquina ou em sítios onde está muita gente. A gente tem ansiedade em locais fechados. Portanto, não vejam a ansiedade como, ok, é mais uma crise de ansiedade. Não. Ouçam o vosso corpo e percebam que uma crise de ansiedade pode ser muito mais do que isso. E assim, eu não sou a melhor pessoa para falar de como combater uma crise de ansiedade, porque eu própria ainda não o consegui fazer. Ou melhor, tento fazê-lo, mas ainda não consegui resolver este problema a 100%. Mas o que eu vos posso dizer é que não liguem ao que os outros dizem. Vai sempre haver pessoas que não vão valorizar o que é essas crises de ansiedade. Não façam como eu e falem com as pessoas que têm à vossa volta. Falem com os vossos pais. Não deixem tudo para a última, porque se não começarem a resolver esse problema desde o início, então aí sim, aí vai ser um total pesadelo. Porque pode resultar até numa depressão se vocês não cuidarem de vocês, se vocês não tentarem perceber quais são as técnicas para resolver isso, se vocês não investirem mais em vocês e vocês próprios não acreditarem ou não fizerem nada para vos
para se começarem a valorizar enquanto pessoa. Porque muitas vezes a ansiedade é o medo de falhar, é o medo de não conseguirmos atingir os nossos objetivos. E nós não devemos ter esse medo. Claro que é um medo real e é um medo sensato, porque nós queremos sempre o melhor para a nossa vida e queremos sempre o melhor para a vida dos outros. Mas às vezes não conseguir não é sinal que falharam, é sinal que não era tempo para tal neste momento e vocês vão continuar a batalhar para que isso aconteça. E eu quero vos dizer que vocês têm que perceber o que realmente vos faz ter ansiedade. Por exemplo, eu tenho ansiedade quando estou no meio de muita gente. Para mim, ir a um concerto com muita gente e estar lá no meio ou na frontline é um completo pesadelo, porque eu fico muito nervosa e fico muito ansiosa e sinto que não consigo respirar porque estão muitas pessoas. Eu sou ansiosa quando tenho entrega de testes ou tenho entrega de trabalhos e fico uma pilha de nervos. Mas com o tempo aprendi que através da meditação, através do yoga, através de uma coisa muito importante que há muita gente que fala e nós quando temos ansiedade achamos que não tem nada a ver, que é fazer desporto. Só o fazer algum exercício físico, fazer desporto, tentar aliviar o corpo e a mente ajuda imenso. E eu não acreditava nisso, achava que isso era uma balela dos médicos, mas não, é real. Ajuda imenso. Não resolve tudo, porque as coisas que às vezes nos causam ansiedade podem ser coisas do nosso dia-a-dia, mas também podem ser coisas do nosso passado e pode ser um passado mal resolvido. E se for esse o caso, então nós temos que repensar e tentar perceber o que é que está ali. E outra coisa que há muita gente que tem medo é de psicólogos, é de procurar alguém para além dos nossos amigos e da nossa família, porque, ok, eles são muito queridos e adoram-nos do fundo do coração, mas há ocasiões que eles não nos vão conseguir ajudar e não é por falta de vontade, é por desconhecimento, é porque nunca passaram por tal, é porque nunca estudaram o problema e não sabem como é que nos podem ajudar. É muito complicado para uma pessoa que, ok, está ao nosso lado e está connosco todos os dias, mas de repente nós temos uma crise de ansiedade e ele, se calhar, como nunca passou por tal, não sabe de que forma é que há de reagir. E isso é normal. Mas, por favor, não tenham medo e não vejam psicólogos como uma coisa para maluquinhos, porque isso era uma coisa que eu, genuinamente, também pensava e recusava-me a ir a um psicólogo. Isso é uma coisa que, inclusivamente, eu hoje em dia ouço muita gente a falar e ouço muita gente dizer, e a verdade é que não é nada disso. Um psicólogo ajuda-nos realmente a perceber aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos ser, ajuda-nos a entender aquilo que nós fomos e que não queremos voltar a ser, e ajuda-nos também a entender afinal o que é que se passa, porque afinal que acontecimentos é que se antecederam ao que eu sou hoje para que essas crises existam, porque às vezes não é só ansiedade de testes, não é só... Às vezes há coisas por trás que nós próprios não pensamos, mas que efetivamente podem ser a causa também de crises de ansiedade. Desde relações tóxicas, a pensamentos negativos, a coisas que nos disseram, ao levarmos a importância dos outros e a importância do que os outros dizem a algo mais superior àquilo que nós pensamos. Não sei se me estou a fazer entender, mas às vezes nós damos por nós a pensar que e se aquela pessoa disser isto, e se aquela pessoa for pensar aquilo. E isso é um grande problema ainda na nossa sociedade. Não só porque nós estamos cheios e habituadíssimos a ter que agradar as outras pessoas,
mas também porque as outras pessoas ainda não se aperceberam que não há seres perfeitos e ainda continuam a serem cruéis umas com as outras quando não há razões para isso. Mas passando essa parte à frente, porque eu já falei um pouco sobre isso no último episódio, psicólogos, gente, são pessoas que vão estar lá para vocês. Eu sei, há muita controvérsia, porque há uns que dizem que psicólogos só querem ganhar dinheiro, há outros que dizem que psicólogos são para maluquinhos e esquecem-se que para isso há outras pessoas e também outras formações. E depois há psicólogos que realmente são bons para vocês e há outros que não vão ser. E eu digo-vos por experiência própria, eu fui a alguns psicólogos e não gostei de todos. E não foi porque a psicóloga em si era má, não foi nada disso. Eu é que não me identifiquei com a pessoa e eu acho que isso também é importante. É importante falarem com alguém que, para além de psicólogo, seja alguém que vos transmita confiança, que vos transmita positividade e que vos transmita de alguma forma segurança. Tem que ser uma pessoa em que vocês confiem, em que vocês veem como exemplo ou de alguma forma se identifiquem. E foi isso que eu procurei. Eu fui à primeira psicóloga e era uma psicóloga de uma clínica e eu não gostei. Ela sempre foi super bem recomendada, mas eu não gostei porque o ambiente era muito clínico, era um ambiente em que eu não me sentia bem, em que eu não me sentia em casa nem preparada para poder ter uma conversa normal e dizer tudo o que me vinha à cabeça, porque sentia que ok, estou mesmo numa clínica e ela está aqui a fazer o seu papel, o que é fantástico, mas não existe nada mais para além disso. Não sei se me estou a fazer entender. Depois, entretanto, fui parar ao hospital com uma suposta crise de ansiedade, porque já não dormi há algum tempo. E disseram-me, ok, vais ter que ser acompanhada por uma psicóloga. E eu, ok, lá terá que ser. Não era uma coisa que na altura eu quisesse muito porque tinha outro pensamento em relação a psicólogos e a consulta foi marcada quase para um ano depois. E eu esperei esse ano depois, mas antes disso, antes de ir a essa tal consulta, decidi ir experimentar outra psicóloga. Desta vez de uma forma diferente, não foi numa clínica, não foi num hospital, foi num espaço diferente. Aquilo pode-se dizer que é uma clínica de terapias, mas eu quando lá entrei senti-me realmente em casa e senti, ok, este é o sítio onde eu quero confiar. E não foi porque a psicóloga era tipo de topo e conseguia descobrir tudo à primeira e conseguia... Não, porque se vocês não disserem, eles também não vão descobrir. Atenção, vocês quando vão a um psicólogo, por isso é que há muita gente que diz que não se deve obrigar alguém a ir a um psicólogo. Porque quando vocês vão a um psicólogo, vocês têm que estar predispostos para isso. A verdade é essa. E há gente que, atenção, não precisa. Há gente que tem crises de ansiedade, mas que as consegue controlar super bem e não são crises de ansiedade que as levem ao extremo, mas há outras pessoas que eu pessoalmente acho que é algo bom e que é algo que realmente é benéfico para essa pessoa. Mas pronto, eu entrei nesse consultório e senti-me completamente em casa. A psicóloga era amiga da minha mãe já há algum tempo e quando ouviu a minha mãe a falar sobre aquilo, disse, então, mas porquê que ela não vem ao meu consultório e vemos se ela gostar, gostou, se ela não gostar, não gostou. E eu, ok, bora. Quando eu cheguei, e para quem me conhece, sou uma pessoa muito de... adoro meditação, adoro mandalas e cristais e yoga e coisas assim diferentes.
e eu chego ao consultório e o consultório é o resumo disso tudo. Não tenho aquela treta de uma secretária com um computador à frente. Não tenho nada disso. Tenho somente uma maca, que nem uma maca parecia, e 2 sofás. E eu, ok. Isto com uma linda vista sobre a cidade. E eu, até agora está ótimo. Depois começo a ver cristais e a ver mandalas e falamos. E ela não aponta nada em computadores, não há cá computadores. E eu percebo que, ok, isto é uma psicóloga muito à frente, penso eu. E quando a psicóloga no fim diz, olha, não sei se a tua mãe te disse, mas eu uso métodos diferentes na clínica e gosto de usar Reiki com o auxílio da hipnose nos meus clientes. E eu nunca tinha ouvido falar de tal coisa, mas disse, bora lá. Eu, naquela altura, já estava por tudo, já estava predisposta a querer resolver esse problema e então, de facto, eu tinha-me sentido bem, portanto não via qualquer impedimento daquilo acontecer. E a verdade é que foi ótimo, gente. Eu sei que há gente que é mais cética e que gosta de clínicas e hospitais, eu sei que há gente que não acredita nada em hipnose e reiki, eu sei que há gente que me vai dizer mas tu és maluca, não me interessa. O que eu vos quero passar é que valorizem a ansiedade. Se não conseguem falar com os vossos pais e com os vossos amigos, então procurem alguém, gente. Não deixem chegar ao limite de não conseguirem dormir noites a fio, nem de não conseguirem comer, nem nada disso, gente. Por favor. Eu estou-vos a falar de uma pessoa que chegou a esse ponto e que não quer que os outros cheguem, porque é muito mais doloroso quando chegas a esse ponto do que se eu tivesse começado a resolver logo de início, logo quando comecei a sentir as primeiras coisas. Se eu tivesse dito na minha cabeça, vamos falar com pessoas que sejam entendidas no assunto, as coisas não teriam chegado ao estado que chegaram. Agora, o que é que eu vos posso dizer? Posso-vos aconselhar que eu adoro beber chazinho e faz-me muito bem. Adoro meditar e ouvir músicas calmas. Adoro ouvir podcasts sobre meditação e sobre medicinas alternativas e sobre yoga para relaxar. Eu sei, há gente que não gosta de ouvir outras pessoas para relaxar, mas eu adoro. O que é que eu posso dizer mais? Bebam muita água, porque é benéfico e às vezes ajuda quando estão muito estressados. E outra coisa, ensinem o vosso corpo a respirar. Porque quando estão numa crise de ansiedade, se vocês não conseguirem respirar e não tiverem ensinado o vosso corpo a respirar bem, vai ser um bico de obra. É a verdade. Vai ser os vossos amigos a tentarem-vos acalmar, a não conseguirem, depois a chamarem outro amigo porque já não sabem o que devem fazer. E a verdade é que isso tudo tem proporções exageradas, quando se nós soubéssemos respirar seria muito mais fácil. Eu aprendi isso no yoga, mas podem acompanhar outros podcasts. Olhem, gosto muito da Magia é Respirar. Acho que é um podcast muito interessante sobre isso e também sobre outro tipo de coisas. E mais, não sei, olhem, pôr incenso no quarto ou onde vocês se sentirem melhor, acenderem uma velinha e escreverem todos os dias porque é que estão gratos e a que é que estão gratos, o que correu menos bem, se tiveram crise, então porquê, quando é que surgiram
de que maneira é que surgiram, quais foram os sintomas, e começarem vocês próprios a construírem o vosso diário de como respirar, de, ok, aconteceu uma crise neste dia por causa disto, então o que é que eu fiz para alterar esse comportamento? O que é que eu fiz para me acalmar sem ter que, neste caso eu estou a falar sem ter que recorrer a hospitais e a coisas, mas se for o caso, então, gente, vão, chamem alguém, peçam a alguém, mas não fiquem... Pronto. Mas pronto, não desvalorizem a ansiedade. Já estou farta de falar e não quero estar a dar-vos aqui uma seca. Portanto, muitos beijinhos e voltamos na próxima sexta-feira.